E aí, pessoal, o dinheiro de Blazer, né? Vamos dar prosseguimento aí então. No dia 20 de julho de 2000, um grande júri federal em Salt Lake City proferiu uma denúncia de 15 crimes contra Thomas K. Velt e David R. Johnson, respectivamente ex-presidente e vice-presidente do Comitê de Candidaturas de Salt Lake City para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2002. Promotores haviam divulgado as acusações após uma longa investigação de um suposto suborno pelo Comitê de Candidatura como parte de um esforço bem-sucedido para convencer os membros do Comitê Olímpico Internacional a escolherem Salt Lake City em vez das cidades concorrentes na Suécia, na Suíça e no Canadá. Foram apresentadas provas de que mais de $1 milhão em dinheiro, bolsas de estudos, presentes, viagens e até cuidados médicos para membros do COI haviam sido pagos para membros da comissão julgadora, além de uma documentação que tentava encobrir pagamentos com contratos falsos e relatórios financeiros forjados. Apesar do que os promotores acreditavam ser um caso realmente forte, nem Velt nem Johnson chegaram a ser condenados. Um ano após a denúncia, o juiz responsável dispensou as acusações de suborno e, quando o caso finalmente foi a julgamento, concedeu uma moção de absolvição à defesa. Posteriormente, o juiz disse que o caso ofendia o seu senso de justiça, entre aspas. O caso do COI com seu suborno internacional e compra de votos, pensava Berman, tinha semelhanças óbvias com a investigação do futebol e havia sido um completo desastre. Se ele e seus novos colegas em Nova York pretendiam atacar a FIFA, não seria suficiente mostrar que o dinheiro havia mudado de mãos, que autoridades haviam sido insubornadas ou que os pagamentos haviam sido encobertos. Eles precisavam ter solidez absoluta em todos os níveis e evitar qualquer brecha que um advogado de defesa perspicaz pudesse usar para comprometer o caso como um todo. Não importava quanta sujeira eles desenterrassem, aquilo não significaria nada se não funcionasse no tribunal. Uma acusação envolvendo o cerne do futebol mundial, se algum dia viesse a público, claramente seria de grande importância e atrairia uma atenção pública gigantesca. Além de pressionar a promotoria, se escolhessem a lei errada para construir o caso ou tivessem problemas com uma testemunha poderia ser fatal. Tudo tinha de seguir as regras, pensava Berman, nenhum erro poderia ser cometido. Ele então levou essa atitude à sua reunião inicial no Brooklyn. Chuck Blazer não declarou seus impostos? É por isso que você está aqui? Perguntou a promotora Amanda Hector. O que você sabe? Berman não disse nada porque sabia que, por lei, não poderia discutir a situação de uma declaração de rendimentos, mesmo como promotores federais, até que a investigação tivesse sido formalmente estendida para um acaso fiscal pelo Departamento de Justiça. Impostos, Berman bem sabia, eram especiais. Após o caso Watergate, quando foi revelado que o governo Nixon usara informações sobre supostos inimigos para benefício próprio, o Código da Receita Federal foi reescrito para fortalecer a proteção à privacidade. Uma das principais mudanças foi uma emenda a uma resolução chamada Seção 6103, que tornava as informações fiscais estritamente confidenciais a menos que exigências muito rígidas fossem cumpridas. É a mesma seção que torna extremamente trabalhoso, se não impossível, que qualquer autoridade, além dos agentes da Receita Federal, tenha acesso a declarações fiscais, até mesmo para alvos de uma investigação de um grande júri. Antes que Barron pudesse dizer qualquer palavra sobre as declarações fiscais de Blazer a qualquer pessoa no caso do futebol, ele precisaria da aprovação de seu supervisor em Laguna Niguel, depois de advogado de direito penal tributário no gabinete da Receita Federal em Washington e, finalmente, da divisão fiscal do Departamento de Justiça. Só então Barron poderia chamar Evan Norris e contar o que tanto queria desde o instante em que se conheceram. Chuck Blazer não declara impostos há anos, desde no mínimo 1994. Enquanto esperava ansiosamente por esse momento, Berman começou a dar os passos necessários para reunir provas contra Blazer. Para acusá-lo da evasão fiscal, não era suficiente mostrar que não havia declarado impostos. Precisava provar que Blazer escondera deliberadamente sua renda. Para começar, Berman passou horas e horas no site do jornalista Andrew Jennings, que havia recebido crédito, e o link na matéria da Reuters que o atraiu para o caso. Berman nunca ouviu falar de Jennings, mas estava impressionado com seu profundo interesse pela corrupção no futebol. O site trazia vários artigos sobre a FIFA, histórias de fraude, trapaças e crimes escancarados remontando até a era Avalanche, nos anos de 1970. Era tudo fascinante, mas Berman se concentrou em um documento que Jennings havia postado.
Era uma cópia granulada, em baixa resolução, frente e verso, de um cheque cancelado do ano anterior, emitido para uma empresa chamada Sportverstizing, no valor de $205.000. Berman ampliou o cheque na tela de seu computador e deu uma boa olhada. A cópia era tão ruim que algumas partes, como a assinatura, estavam ilegíveis. Mas no verso achou que conseguiria ver a confirmação por escrito. Apertou os olhos, aproximou o rosto da tela e até usou uma lupa para enxergar melhor. Finalmente conseguiu distinguir as letras. Elas diziam: somente depósito, Sportvertizing Indústria, Merrill Lynch. Aquilo parecia um achado gigantesco. Berman estava receoso de que Blazer tivesse feito todas as transações em bancos estrangeiros, o que tornaria difícil e arriscado obter as informações de suas contas. Se, como as matérias sobre Blazer sugeriam, ele tinha contas nas Ilhas Caimã ou nas Bahamas, havia obstáculos legais e diplomáticos significativos para solicitar quaisquer registros, e, ainda assim, os bancos nos paraísos fiscais do Caribe não eram conhecidos pela generosidade de suas políticas de transparência. Também havia o risco considerável de que os banqueiros das Ilhas Caimã ou das Bahamas, após realizar esses pedidos, decidissem contar a Blazer que as autoridades estavam bisbilhotando, que poderia ter resultados desastrosos sobre o caso. Alertado sobre a investigação, Blazer poderia destruir os registros, contar aos outros cartórios do futebol ou ainda deixar o país. Mas Merrill Lynch, a corretora e administradora financeira famosa pelo seu logotipo de touro, estava sediada nos Estados Unidos e sujeita às leis do país. Isso significava que Berman poderia intimar a Merrill, exigindo toda e qualquer informação sobre contas em nome da Sportvertizing ou de Chuck Blazer, demonstrativos mensais, listas de transações e informações sobre quaisquer contas associadas ou proprietários beneficiários. E a empresa seria legalmente obrigada a não apenas fornecer tudo isso, mas a manter o pedido em sigilo absoluto até mesmo do titular da conta. Foi exatamente isso que Berman fez, e só levou 20 minutos.